Continuando o nosso estudo sobre a condição humana, vamos entender agora o ponto 2, a relação entre linguagem e pensamento. A pergunta aqui é essa: qual a origem da linguagem ou das linguagens humanas, principalmente a linguagem falada e escrita? Alguns acham que algumas culturas interpretam a linguagem como um dom divino, um dom de uma divindade, a linguagem, principalmente a linguagem falada e escrita. Por que existe uma diversidade de línguas, tantas línguas diferentes? Um objeto como a janela, nós representamos com essa palavra, esse nome janela. Mas um alemão, por exemplo, já dá outro nome para aquela coisa, diz das Fenster. Vem um espanhol e diz não, é ventana o nome daquela coisa. Ou ainda vem um inglês e diz é window. Portanto, existe uma diversidade de línguas. E por que essa diversidade de línguas? Seria melhor que a humanidade toda falasse uma língua só ou não? Isso ajudaria no processo de evolução, não uma evolução que destrói a natureza, mas uma evolução que evolui para a humanidade, uma única língua, porque é a língua que transmite o conhecimento, é a língua que nos dá a oportunidade, as linguagens, principalmente a linguagem escrita, também a linguagem artística, a linguagem falada, de quase que viajar no tempo. É a linguagem que faz transmitir o conhecimento de uma época para outra. Então existe essa diversidade de línguas também. É um desafio, é um problema na filosofia, né? Tem, por exemplo, aqui a linguagem do desenho. Quando observamos a história, a evolução da existência humana, lá nas cavernas já tinham aqueles desenhos, uma forma de representação. A linguagem do desenho é muito antiga, é uma forma de arte, até porque pintar basta alguma forma de tinta, alguma coisa que produza uma tinta que possa fazer aquele desenho, e uma superfície plana e a ponta de um dedo mesmo, sem ter nenhum instrumento, já se faz um desenho. Então é uma linguagem muito simples, uma forma simples de representar uma pintura e dizer alguma coisa através daquele símbolo. Portanto, a linguagem do desenho, que é já uma forma de arte, é muito importante na história da condição humana. A linguagem, então, ela nos permite pensar e comunicar o pensamento. É através da linguagem que transmitimos os conhecimentos, né? A linguagem e a língua, ela é um instrumento. Em si mesmo, ela é um conjunto de símbolos arbitrários, convencionais. Em filosofia tem essa diferença. Uma coisa é a linguagem, os nomes. Outra coisa é o mundo real, as coisas e o pensamento. São três instâncias diferentes. A diferença entre linguagem, a coisa em si, ou a coisa como ela se representa, se exibe, um fenômeno, e o pensamento. Mesmo que possamos descrever uma coisa com as diversas formas de linguagem, aquela coisa é muito além daquilo que descrevemos. Ela se exibe de uma forma nova e para diferentes pessoas. Essa relação linguagem e pensamento não é simples, não é assim tão fácil, né? Então existem as funções da linguagem. Quais são as funções da linguagem? A depender da linguagem, por exemplo, a linguagem, a língua tem a função de nomear, de formar conceitos, juízos. Tem também as formas de linguagem, né? O choro, o olhar, os gestos, também é uma forma de linguagem. E está sempre dizendo alguma coisa, e tudo isso também está dentro de uma cultura. Às vezes os gestos, as roupas que usamos, até o jeito de falar, de caminhar, está imbuído, incluído dentro de uma cultura. Então é por isso que a cultura ela se constrói e precisa ser refeita outra vez, né? Sempre sendo recriada.
E toda linguagem é, antes de tudo, um sistema de signos. O signo é uma coisa que está no lugar de outra coisa em uma perspectiva, em diversas perspectivas. Então a linguagem ela é sempre simbólica, é sempre um signo. Sobre os tipos de signos, Charles Peirce fez essa divisão. Existem os signos do tipo ícone, aqueles que são de semelhança, tipo o desenho ou a foto de um carro que se assemelha o máximo àquele carro. É um signo do tipo ícone. Os signos do tipo índice, que é uma indicação, tipo de causa e efeito. Por exemplo, se vejo que tem uma fumaça acolá, é porque teve ou tem fogo, é uma indicação. E o mundo simbólico, que é arbitrário, é o mundo das palavras. A palavra ela não tem nada a ver diretamente com a coisa, por isso que cada língua tem uma palavra diferente para representar um som diferente para representar as coisas. Ou então as cores. As cores, cada cor representa um sentimento, um símbolo em uma determinada cultura. Mas tem também essa questão dos signos e o seu repertório dentro do contexto. Fora do repertório e do contexto, o signo ele fica vazio, fica uma linguagem sem compreensão. Também existem tipos de... É bom lembrar que os signos também é uma forma de construção. O signo ele não aparece da noite para o dia. Uma cultura cria uma determinada simbologia ou desconstrói aquela significação. Toda significação é uma construção, não é neutra, não vem do nada. E claro, existem diversas formas de linguagem. Tem não apenas a linguagem escrita ou falada, mas a linguagem artística, matemática, as diversas línguas, a linguagem musical. Pois bem, esses são os dois tópicos para encerrar o assunto de hoje sobre a condição humana, a relação entre natureza e cultura e entre linguagem e pensamento. Obrigado.